E aí, beleza? Beleza? Como é que tá? Beleza. Bora pra cima? Fez clique. Peraí, bota aí. Fez clique. Eu não vi, não. Ah, não tá gravando, tá gravando. Vou deixar que essa parte é engraçada. A galera gosta das pestiroides. Fez clique. Vamos nessa, só conferir mesmo aqui. Tá sim, tá sim. Joia. Tá gravando? Tá gravando? E aí? Take 2. Take 2. Take 2. E aí, meu povo, beleza? Começamos bem, gente. Feliz da vida, que o importante é ser feliz. Tem que dar muita risada, porque o assunto de hoje, infelizmente, é algo que muitas das pessoas acabam tendo, né? Quem está assistindo a gente provavelmente alguém tem, ou tem alguém da família que tem, tá? O assunto hoje é sobre diabetes, tá? Diabetes tipo 1 e tipo 2 e como melhorar através do treinamento funcional. Beleza? Vamos para cima? Bora. Então vamos lá. Gente, seguinte. Hoje a gente vai falar sobre diabetes tipo 1 e tipo 2. Tá? É uma pauta bem interessante porque a gente vive isso aqui todos os dias. A gente tem hoje mais da metade das pessoas que treinam com a gente tem um tipo de doença, infelizmente, que a pessoa procura a gente para poder cuidar, tratar disso, se livrar disso, até mesmo curar. Sim, diabetes tem cura, diabetes tipo 2, a gente vai falar isso lá na frente. E aí, a gente está com essa pauta para vocês hoje, tá? Vamos falar hoje sobre uma das doenças que mais cresce no mundo, tá? Diabetes. Você vai entender a diferença do tipo 1 e tipo 2, que tem o risco, como ela surge, principalmente com atividade física, ou exercício físico, treinamento funcional, principalmente, pode mudar, né, a qualidade de vida de cada um de vocês, ou da pessoa que você ama também. Beleza? Vamos que vamos. Para a gente entender direitinho, eu pedi para a Gui falar aqui para a gente, para vocês, para mim também, em linhas gerais, sem muito arrudeio, né, tipo, sem muita coisa, o que é diabetes? Então, a gente pode estar fazendo os estudos e tal, mas em tese o diabetes é a quantidade de açúcar, glicose, no sangue. A glicose fica elevada porque existe um problema na produção ou na ação da insulina. Ou seja, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ela funciona como uma chave. A glicose está no sangue, esperando entrar na célula para produzir energia. Quem abre essa porta é a insulina. Sem ela, ou quando ela funciona mal, o açúcar fica circulando no sangue. Com o passar dos anos, isso lesiona os vasos sanguíneos, nervos, rins, olhos e coração. É verdade, caraca. Então, em um breve resumo, se você for observar o excesso de glicose, porque muitas das vezes a gente tem uma briga, né? Se a gente falar assim, uma briga com açúcar, né? Porque, tipo, o açúcar, ela vai produzir glicose, né? E aí essa glicose vai aumentar o pico, pode gerar picos e automaticamente vai desencadear isso. Diabetes. Justamente. Porém, o que acontece? Quando a gente fala em glicose, a gente tem logo a ideia que vai ser a questão do açúcar. Porém, não é só o açúcar. O açúcar faz parte de um dos processos, né? Se você for observar, a glicose, a sacarose, a frutose são açúcares, né? E aí ele, dentro do corpo da gente, ele vai chegar e virar glicose, beleza? E aí, onde a gente pode encontrar esses tipos de açúcar? Feijão, arroz, macarrão. Tá? Por que macarrão, Vini? Porque o macarrão vem do trigo. E dentro do trigo tem essa quantidade que vai gerar dentro da gente, vai virar o açúcar. Vamos dizer assim, né? Não é que vai virar açúcar cristalizado, não, que é açúcar da cana, e assim vai indo, tá? Mas é nesse formato. Em linhas gerais, tipo, todos os refinados em si, eles no corpo da gente se transformam em açúcar. Uhum. Isso, a pessoa fala, mas eu cortei o açúcar, mas aí a pessoa cortou só o açúcar cristalizado, né? Mas, isso. tipo... Continua comendo feijão, arroz, né? Refinados. Refinados em si. Muito processados lá. Muito processados. E por isso, muitas das vezes, as pessoas não conseguem ter esse controle do diabetes ou até a cura, né? No adulto tipo 2. Verdade. A gente vai falar mais pra frente. Isso. Que, na verdade, também ele é uma doença que ela não vem sozinha, né? Sempre vem trazendo outras complicações, né? Tipo, pode danificar os rins, os olhos, o coração,
tá? E bora pra frente. Já a gente entra no assunto da doença do diabetes tipo 1, tipo 2. Fala um pouco pra gente aí sobre a doença tipo 1, o diabetes tipo 1. Pois é, o que acontece? Eu gosto de levar num formato descontraído, tá? Ou seja, o diabetes tipo 1, a culpa não é da pessoa. O diabetes tipo 1, a pessoa já vem com essa configuração de fábrica. Ou seja, já nasceu assim. Então, não fala defeito, ela vem com configuração, tá? E aí, eu tenho uma prima, é a filha do meu primo, que ela tem diabetes tipo 1. Inclusive, nesse recorte, vou marcar ele, se ele puder dar uma contribuição depois, como é que trata, é bem interessante. Ela tem 9 anos, se eu não estiver errado. Sim. E aí ela, sozinha, eu acho bonitinha, bonitinha assim, tipo, a autonomia dela de chegar, pegar a canetinha dela, da insulina, e aí o pai dela tem um aplicativo, tem a dosagem para cada alimento, tipo, tira foto do alimento, e aí chega e coloca, você pega assim, a manhinha dele assim, e coloca. É bem interessante. Você vai parecer uma mocinha. Mas, Ela ficou aqui com a gente no período agora de São João, e aí a gente foi fazer um lanche, né? Falei, pô, vou comprar um lanche pro menino, ela mora em Salvador, e os meninos aqui e tal, eu falei, pô, beleza, pode pegar um lanche, pegar a merenda. Aí eu perguntei, e aí, Gabriel, como é que a gente faz para poder chegar e essa alimentação dela? Aí ele falou, não, você tira a foto, ela come normal, você tira a foto e tal, a gente vai fazer o cálculo aqui da dosagem e faz. Agora é interessante assim, tipo, para cada refeição é uma dosagem, tem que ver a diferente. quantidade certinho e colocar. Sim. Interessante, né? É. Então, tipo, voltando, o diabetes tipo 1 é uma configuração de fábrica que a pessoa já tem, Sim. tá? Ou seja, tipo, a insulina é um hormônio produzido pelo prâncreas, né? Ela funciona como uma chave, ou seja, uma engrenagem que ela vai fazer o seguinte, é, ela vai abrir a porta da insulina e se ela ou quando ela funciona mal, o açúcar fica circulando no sangue. E com o passar dos anos, isso vai lesionando, perdão. Vamos por partes, tá? Essa parte eu vou cortar. Mas aqui vocês estão ouvindo comigo, deixa eu voltar, tá? Então, ela é uma doença autoimune, certo? Que o próprio sistema imunológico destrói as células do pâncreas, Sim. né? Que podem produzir insulina. Ou seja, o corpo do paciente deixa de fabricar a insulina. Ou seja, tipo, você não consegue tipo, produzir aquele hormônio para poder chegar e fazer o equilíbrio direitinho. Ou seja, por isso que ela tem a necessidade de usar o hormônio sintético. Sacou? E aí o que acontece? Ela não é causada por alimentação, ela não é causada por sedentarismo, a culpa não é da pessoa, como eu falei, a configuração já vem de fábrica, tá? E aí o que acontece? Existe uma predisposição genética associada ao processo autoimune, ou seja, não sei se foi devido à mãe ou ao pai, tá? Isso aí depende muito de cada fator genético, né? Para qual lado vai puxar mais. Na minha família, eu falo particularmente, a gente tem predisposição a ter o diabetes tipo 2. Porém, dentro do conhecimento que eu tenho, isso é algo chamado epigenético. Como é que assim que funciona epigenético? Epigenético é aquela questão do costume, do hábito de você chegar e ter maus hábitos. Ou seja, se eu me alimento mal, se eu durmo mal, se eu não faço exercício. Então, automaticamente, a chance daquilo se reproduzir é maior. Sacou? E aí a gente chama de epigenético. Porém, o diabetes tipo 1 não. Ou é do pai, ou é da mãe, ou de alguém da família próxima, que a pessoa tem um gene que puxou mais, para poder chegar e tá desenvolvendo tudo isso daí. Aí, por isso que acontece em adolescentes, crianças e jovens. Ou seja, tipo, por quê? Porque já vem de fábrica e aquilo ali é mais fácil a pessoa chegar e diagnosticar. Sim, mas tipo, no caso, é só adolescente, jovem, crianças ou pode surgir a idade? Não, então, a pessoa já nasce com aquilo. Sim. Porém, se a pessoa vai descobrir depois de velho ou jovem, isso aí é de acordo com a família que vai poder chegar e perceber. Já o diabetes tipo 2 não, já é diferente, tá? Que na verdade é o seguinte, a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2 é justamente essa. O tipo 1, a gente não, a pessoa, né, o indivíduo já nasce com a condição. Sim. E o diabetes tipo 2 é adquirido. Jogue duro aí, vá. Então, fale um pouco mais sobre o diabetes tipo 2. Tipo 2, justamente, o que acontece? Já o diabetes tipo 2 é completamente diferente. A pessoa produz insulina, o problema é que o organismo vai ficando resistente a ela. Sim. Ou seja, o corpo vai chegando, vai se adaptando àquele processo.
Sim. É como se a chave existisse, mas a fechadura estivesse enferrujada. Ou seja, tipo, você tem a chavezinha lá, você coloca, mas tipo, tá trancado. Entendeu? Sim. Sacou? E aí, tipo, o pâncreas começa a produzir mais insulina para compensar. Ou seja, tipo, ela produz, mas ao Sim. mesmo tempo, tipo, não tá tendo efeito nenhum. Vai só Sim. gerando aquele estoque, tá? E aí o que acontece? Depois de anos trabalhando demais, ele começa a falhar. É que Sim. nem o governo faz aí, tipo, você trabalha, 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 e aí vamos dizer que você vai se aposentar. Você cansa. Por isso aqui o salário, ó, Isso, é desse jeito, entendeu? E aí depois de anos trabalhando demais, ele começa a falhar. Então a glicose faz o quê? Sobe. Inclusive ontem, uma aluna da gente, ela veio treinar, estava com a glicemia em 181. sim. Aí no marcador lá estava alto, tal, a gente bateu um papo, isso aqui, a pressão também estava alta, que eu acredito que seja decorrente A a diabetes. diabetes. Como tu falou no início, não vem sozinha, né? Não vem Sempre sozinha, vem sempre vem acompanhada mal de uma outra. acompanhada. Já é ruim, ainda vem mal É acompanhada. desse jeito. E aí, a pressão também estava alta, a pressão estava em 176, se eu não estiver errado, 170, 175. 175 por 75 foi 70 e alguma coisa. E aí o que acontece? Resumindo, para vocês entenderem. 175 geralmente o pessoal tem o hábito, né, a falsa leitura de tipo, tá 12 por 8. Esse 12 por 8, se você for ler certinho, é para ele estar 120 e alguma E 8. coisa, 120, não, vamos dizer assim, tipo, 123, é um exemplo. Aí, tipo, nessa vírgula aqui do 3, a gente chega e tem que entender o quê? Tá 12, né? Se Sim. tivesse 126, ou seja, eu já tenho que contar como 13. 13, entendeu? Passou do 5, no Passou caso, dos conta 5 já conta 13. Entendi. justamente, já conta um número a mais. Ou seja, isso já é uma aula para a galera ir Pois é, afere pressão e tipo, tem justamente, para essa. vocês não errar, porque muitas das vezes o pessoal tá, tipo, tá com 12 por 6. Não, ou Sim, então, tipo, sei lá, tá com 15 por 7. Aí a sim, pessoa vai dizer assim, não, tá em 15, tá sim, tranquilo para a pessoa que já é hipertensa, né? sim, E aí vai chegar assim, tá tranquilo, tá 15. Porém, tipo, tá quase em 16, entendeu? sim, Porém, o assunto hoje não é, hipertensão, não, a gente vai falar isso depois. Porém, então, como eu tava falando, ela tava com pressão alta, a glicemia alta, e aí a gente bateu um papo, tal, isso, aquilo, aí fui fazer o treinamento, que sim, pode treinar, claro, que com a supervisão, treinamento equilibrado e bem orientado. Tá? Tem toda uma estrutura por trás disso. A gente não faz nada aleatório de fazer qualquer exercício, que isso daí é um risco, é muito perigoso. Tá? E aí é que a gente faz nesse formato. Inclusive, eu vou postar lá no Instagram qual foi a sequência que ela fez. E eu vou estar sim. narrando para vocês, explicando direitinho. E vocês vão se surpreender com o resultado, tá certo? E aí ela fez o treinamento ontem e baixou os níveis. E, pô, bacana demais. Ela saiu feliz da vida, conversamos. E aí foi e conseguiu chegar e resolver o processo, entendeu? Então, quando ela começa a subir demais, é responsável. Oh, desculpa, aí ela começa a subir demais. Aí esse subir demais pode gerar complicações futuras, cegueira, diabetes, desculpa, derrames, entendeu? Sim, É mais complexo, tá? Então, e o que acontece? Ela é responsável de 90 a 95% dos casos da diabetes, tá? a glicose, A né? glicose é alta. Beleza? Então, vamos para cima. Então, entender a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Ou seja, tipo 1, a pessoa já vem com essa configuração. Tipo 2, A pessoa a pessoa adquire a adquire. passar Ou seja, tipo, na pós, a gente aprendeu um termo interessante. Tipo 1, a culpa não é sua. Fica em paz, é só cuidar. Tá? Tipo 2, toma vergonha na cara e vai tratar. E a tipo 2 A tem culpa é cura. sua. E a culpa é sua, mas tem Tem cura. cura, tem um A tipo tratamento, tá 2 direitinho, mas esse tipo tem cura. Consegue reverter. infelizmente, a tipo 1 a gente já. Não é Isso. nossa culpa, mas também não tem cura. Mas Justamente. tem como tratar certinho e a gente pode Que até viver por, com tranquilamente. certeza, que até porque, eu até deixei um abraço para ele aqui, doutor William, a gente faz um acompanhamento, um tratamento multidisciplinar com Sim, a aluna da gente, com Ritinha, e aí, assim, tipo, ela, quando começou o procedimento com ele, a hemoglobina glicada dela estava em 11. Você tem uma ideia, em 11. Se você pegar o exame de sangue de vocês, acima de 5,7 você já entra como diabético. Porém, tipo, quando você entra num quadro de 11, pega, tipo, praticamente o dobro, né? é o dobro. Ou Praticamente o seja, a dobro. pessoa tá ali por um fiozinho. E aí, tipo, graças a Deus, um trabalho bem feito, mas bem feito mesmo, a gente conseguiu chegar e reduzir para 5,6, se eu não estiver errado. Eu vou ver os exames que ela me mostrou. Sim. E, assim, de antemão, parabéns, William.
fera demais o trabalho. Parabéns para Gui também, pra gente, que a gente faz um trabalho bem Verdade. feito. Parabéns pra Pra Ritinha Ritinha também, por se empenhar por se direitinho. empenhar, verdade. Pela Nutri, que eu acho que é Beth, se não estiver errado, que está acompanhando ela, parabéns também, porque tipo, é todo um trabalho conjugado, tá? Não é nada aleatório. E é assim, muitas pessoas vão voltar a sorrir novamente, comer como deveria novamente, e tipo, seguir a vida normal, sem remédio, sem nada. Beleza? Então vamos lá. E o tipo 2 é isso, como a gente falou, tem retorno, tá? Fique tranquilo. E é só tomar vergonha na cara, comer certinho, seguir o que o profissional está passando e vamos para cima. E agora é o seguinte, como cada um começa? Tipo, a gente já deu uma pincelada, mas tipo, Gui, fala aí, tipo, como começa o diabetes tipo 1? Fala pra gente aí. Tipo, o tipo 1, normalmente Geralmente tem uns sintomas assim, tem uns né? sintomas, dá um pequeno sintoma, tipo, sintoma de muita sede, muita fome, urina várias vezes, emagrecimento rápido. Então quer dizer que a pessoa chegar e, tipo, tá toda hora indo no banheiro, só aqueles mijinhos cortadinhos ali Sim, já já é, é para sinal, já é um acender um sinal sinal de já. alerta, tipo, Hum. fraqueza, tipo, a visão Porque na verdade é meio que uma fraquejada. pegadinha aí já no caso, né? Que assim, tipo, vamos supor, a pessoa tá com muita sede, a pessoa pica o pau e bebe água. É, Aí, tipo, automaticamente, não, vou vou no no banheiro, banheiro porque beber eu água. bebi água. Aí fica tipo, É tipo assim, é normal, normal, mas aí era tipo, tem que se a pessoa investigar. tiver uns exames em dias, tudo certinho, tiver acompanhamento, até então, menos mal. Mas se não tiver, seria bom tipo, dar uma pincelada nos exames certinho, ou fazer os exames Periodicamente, né? para chegar, Pedir um médico para pedir um poder médico, chegar. sim, prescrever certinho ali. Inclusive, falar em médico, eu vou dar uma moral aqui também para nossa aluna, a doutora Márcia, que joga duro, tá, gente? Se quiser o contato dela, a clínica dela, pode falar, que é uma pessoa que eu confio demais. E é isso aí, vamos para cima. Ou seja, o tipo 1, ela dá sintomas em pouca semana, rápido. E diferente do tipo 2. E costuma aparecer lentamente. Dá certa fraqueza também, né? Certa fraqueza, tem Pois tipo, é, tipo a vista fica meio muitas embaçada. pessoas descobrem o tipo 2 durante a rotina. Os sintomas pode ser cansaço, muita sede, urina frequente também, dificuldade para cicatrizar feridas. É É, verdade, o pessoal fala muito disso, tipo, tipo, se cortou ali e tal, e sim. aí chegou e a ferida tá lá, assim, rapaz, tem que ver, como é que tá mermado aí, né? É um negócio assim, né? E, Quando a pessoa se corta, tem uns cortes pequenos assim, e e aí demora, fica, inflama, né? inflama, aí você toma remédio e não vai, tipo, passa muito tempo, tipo um mês. Normalmente a ferida não dura um mês Uhum. para cicatrizar se você estiver fazendo o uso certinho de medicação. Isso, e é aquela coisa, tipo, tem que ficar atento aos detalhes, porque assim, Sim, se você se cortou ali, porque ficou a mão o tempo todo na água, sim, é porque eu não paro, não sei o que, não tem resguardo, mas tipo, a alimentação tá errada, entendeu? É, não está se exercitando direitinho, sim. tá? Você começa a observar os outros gatilhos também. Não é só um ponto, vamos supor, tipo, tô com muita sede. Pronto, beleza, tô com muita sede. O porquê que está causando aquela sede, né? O porquê que eu tô indo no banheiro sempre, por causa só da água, Sim, né? Como você falou, a questão da visão, sim. né? É porque eu não consegui dormir direito. Muitas vezes as pessoas falam, vou fazer um exame de vista, mas aí, tipo, por trás disso, possa ser que tenha um diabetes. A pessoa não sabe, mas vai fazer um Justamente. exame de vista. Que muitas das vezes, tipo, a pessoa faz exame de vista, a causa tá lá. A causa não, desculpa, a lesão tá lá, né? Sim. A vista tá, sei lá, uma catarata, alguma coisa do tipo. Porém, tipo, se você chegar e investigar, A causa da a causa catarata da catarata foi o quê? por Foi diabetes. diabetes. Aí vai pegar e botar óculos. É uma situação, não sei se acontece com você, pelo menos eu fico me questionando. Sim. Você chega, vai fazer exame de vista. Fez o exame de vista e foi detectado algo. A pessoa vai começa a usar óculos. Eu nunca vi alguém que começou a usar óculos e parou de usar óculos sem fazer uma cirurgia. Ou seja, só Realmente. vai aumentando o grau. Aí chega um tempo, faz a cirurgia. É, Não sei quanto agora, não sei se é 6, alguma coisa que pode fazer cirurgia, mas é mais ou menos. Eu não tenho essa certeza. pois é meio estranho, porque tipo, É olha, eu verdade, né? entendo esse assunto depois, mas vamos pra frente, vamos pra frente. Até então tem pessoas que têm o diabetes e passam anos sem descobrir. Uhum, E aí só vai descobrir quando chega, tipo, para uma emergência, uhum, algo do tipo, ou seja, submetido a alguns exames, aí diante daqueles exames vai lá e descobre que tá com diabetes. Ou justamente. seja, tá com aquilo ali há muito tempo e só descobriu depois de E, muito e tempo. muito tempo. E tipo, não é o fim do mundo.
tá? Não. É só encarar de frente e cair para dentro. Como exemplo, a gente deu de a gente tipo, tava praticamente o dobro e conseguiu reverter. Ela Justamente. saiu do quadro diabética para Não normal. diabética. Justamente, simples assim. Simples assim. Não, Simples não, mas tipo, sair teve daquela o condição. processo. Ela escolheu, ela decidiu mudar. Isso. Porque não adianta, tipo, eu falar com você, Guilherme, Qualquer pessoa. médico, qualquer outra pessoa falar, é a pessoa não entender que aquilo ali é para mudança de vida. Sacou? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que tem maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 é acima de 45 anos. Por quê? Claro que assim, tipo, esse é um número que a gente dá em maior quantidade, Sim. tá? Porém, o que acontece? Por que eu digo em maior quantidade? Porque a partir dos 45 anos, a partir, né, antes disso já começa a dar sinais também, de você chegar e estar com uma déficit de vitaminas, uma déficit no seu metabolismo, ou seja, o seu metabolismo tá mais devagar do que internet de escada, entendeu? Tipo, vai indo, cai, e assim vai indo, tá? Sim. E aí, tipo, a partir dos 45 anos, muitas das vezes você acaba chegando e se desleixando, tá? E aí esse desleixo vai chegando, vai fazendo o quê? Ah, não, tô perto de me aposentar, a partir dos 40 só ladeira abaixo. Aí eu falei, ladeira abaixo só se você não pedalar, se você pedalar você vai subir. É. Então se você ficar na banguela ali, você vai descendo, é só escorregando e já era. Então, tipo, a partir dos 45 você começa a chegar a desenvolver gordura abdominal, né? Aí vai gerando um excesso de peso, vai gerando uma obesidade, ou seja, automaticamente você se encontra num quadro de sedentarismo. Aí vai aparecer uma hipertensão, como a gente falou também agora há pouco, né? A pressão começa a alterar, Sim. aí entra fazendo o quê? Tomando remédio para baixar colesterol, começa a tomar remédio para poder chegar a baixar a pressão e controlar a pressão. Sim. Aí quando você vai ver, já está investindo nada, uns 200, 400 reais por mês só em medicamento. Ah, de fato tem alguns que o governo dá? Tá, beleza. Mas tipo, escreva uma coisa que eu estou falando, não estou falando de governo só municipal, não. Entendo que eu falei só municipal. Também tem o governo estadual e o federal. Independente de partido político, entenda uma coisa: o governo não dá nada para você sem querer algo em troca. Lembre-se disso, certo? Eles não dão nada sem querer algo em troca, tá? E aí, tipo, quando eles chegam e começam a dar medicamentos assim, para você, vai facilitar no bolso por um período. Porém, tipo, se você ficar atrelado, amarrado só em medicamento, tenha certeza que lá na frente a conta vai vir. Ou seja, sua perspectiva de vida que Deus lhe colocou aqui no mundo para poder você viver em torno de 80, 90 anos, tipo, a pessoa vai ficar com 60 anos todo travado sem conseguir se mover. Se a pessoa cair, não tem força para se levantar. Se a pessoa poder chegar, tentar tomando banho, escorrega, quebrou o fêmur, quebrou a bacia, Sim. bateu a cabeça, entendeu? Que Sim. autonomia você vai ter, tá? Então, tipo, aí vem, como eu falei, tem a hipertensão, tem o colesterol alto, né? Tem o histórico familiar, que nesse caso entra a parte do epigenético que eu falei, Sim. tá? Porque, tipo, não é porque eu vivo em uma família onde todo mundo é ladrão que eu vou ser ladrão. Não é porque todo mundo na minha família joga futebol que eu vou jogar futebol. Não é porque todo mundo da minha família torce por Vitória que eu vou torcer por Vitória. Deus livre. Deus não deixa. Tá entendendo? E é assim, tipo, tem um histórico familiar que você tem que entender que é a parte epigenética, ou seja, a cultura, o costume, como a gente costuma falar, o costume daquela família é sentar, tipo, picar o pau, o queijo, feijão com farinha, e isso aqui tá tudo certo, aí se sustenta, cuscuz, tal. Eu não estou dizendo que não é saboroso. É saboroso, até porque eu acredito que vocês, como eu também, chegou e cresceu comendo isso. Verdade. Porém, tipo, quando a gente tem o conhecimento, automaticamente a gente vai fazer o quê? Vai entender. Tipo, o que é certo e o que é errado. Aí cabe a você é adulto, e tomar suas próprias decisões. Mas hoje, infelizmente, as crianças e adolescentes também já estão desenvolvendo diabetes tipo 2 devido ao aumento da obesidade infantil, né? Justamente. Isso, eu faço assim, como se fosse o tipo 1. As crianças, eu atrelo e poderia ser o tipo 1, porque as crianças não têm culpa. Sim. Quem tem culpa nesse quesito são os pais. Mas aí também tem outra situação, entenda. Que assim, tipo, aí se eu só melhorar aqui para não cair. E aí o que acontece? Entenda. Como você falou, a culpa é dos pais. Realmente. É outro assunto, a gente já volta. Tipo, se os pais deixam o menino de forma aura aí, não vai deixar o menino comer besteira? Com certeza. Entendeu? Vocês estão entendendo qual é a nossa linha de raciocínio? Tipo, se você chega
tem hábitos ruins, qual é a chance de teu filho ter hábitos bons? Realmente. Entendeu? Vai deixar por conta da escola chegar e fazer isso. Tipo, Né? Vai deixar por conta da catequista fazer isso. Aí, pô, aí não tem como. Não, Né? Já... quem pariu os seus que balance, dê conta. Uns dados importantes, segundo a Federação Internacional de Diabetes, mais de 589 milhões de adultos vivem com diabetes no mundo. Quanto? 16? 16 milhões de pessoas só no Brasil. Cabresta. E você tem noção o que são esses números? E milhões ainda não possuem essa doença. Justamente. E tem pessoas que acho que até têm, porém não sabem. Não sabem. Que não tem acesso a fazer. Não, é considerado uma das pandemias, das maiores pandemias no mundo, da atualidade. Mas, tipo, numa pandemia e acontece e você sai, normalmente as pessoas ficam ali, tipo, muitas das vezes se entregam. Isso, porque, na verdade, eu venho falar do governo de novo, que tipo, muitas das vezes as mídias, né, os órgãos responsáveis, e tem o dever, vamos dizer assim, de informar, acaba gerando uma ideia que, tipo, eu tenho que viver com aquilo, eu tenho que conviver com aquilo, Sim, porque é isso que sustenta, é isso que pode. sim. É complicado. Uma dúvida. O treinamento físico combate a diabetes? Sim, diabetes, estamos falando do tipo 2, tá? Sim. O tipo 1 a gente consegue controlar direitinho, tá? Não tem cura, como a gente falou, porém, tipo, a gente consegue controlar, tá? Ou seja, tipo, uma dosagem que você iria tomar por dia. Vou dar números aqui, tá? Não precisa ser números exatos, mas você entender, vamos imaginar que em 3 refeições que a pessoa faça, juntando essas 3 aqui, vão dar 15 unidades de insulina. Porém, tipo, com a prática regular de exercício, com a prática regular de alimentação saudável de verdade, tipo, possa ser que dentro dessas 3, a gente tem uma queda de para 13. Ah, Vini, só 2? Sim, só 2. Mas se você for observar de 13 para 15, se você for pegar dentro de uma semana, dá 14. Entendeu? Assim, tipo, você tem uma diminuição grande. Isso eu estou falando em semanas. Se você for observar ao longo prazo, tipo, para a vida toda, realmente. sacou? Tipo, é uma mudança bem interessante. E ainda, tipo, você vai ter uma chance maior de uma longevidade. Não uma longevidade, tipo... Longevidade e de qualidade também. Qualidade, justamente. Qualidade de vida. Justamente. Sim, o exercício combate, sim, é o tipo 2, como a gente falou. A gente tem alunos aqui que faz exercício regularmente, né? Tem aluna que já tirou o medicamento, tem aluna que ainda está com medicamento, porém em menor dosagem. E, tipo, é feliz demais quando você aplica, você estuda aquilo, desenvolve melhor o método de treinamento e na prática acontece da forma que a gente imagina. É como se, tipo, você tivesse a fechadura lá, enferrujada, aí você chega, começa a fazer a prática do exercício físico regularmente, aí é como se você estivesse desenferrujando a fechadura, lubrificando a fechadura. Ou seja, aí vai começar a trabalhar certinho e a mesma quantidade de insulina pode funcionar melhor. Isso. As pessoas, tipo, eu tomava 5, né? É como eu falei, né? Tipo, de 15 baixou para 13. E aí, tipo, vai começar a funcionar melhor, daqui a pouco você vai estar diminuindo. Justamente. Porque o corpo da gente, hoje eu tô demais com esse assunto, mas tipo, que nem aquele pessoal que recebe Bolsa Família. Pra que vou trabalhar nada? Mesmo. É desse jeito. Eu recebo pé de meia. De meia, desse jeito. Então, se a pessoa está acostumada a receber no mole ali, sem querer ir trabalhar, sem querer acordar cedo, bater ponto, pra que eu vou ir? Vou produzir o hormônio. Verdade. Mesma coisa, você vai dando ali, dando. Beleza, uma hora a conta vem. Entendeu? Desse jeito. E aí o que acontece? No exercício físico, no treinamento funcional, o que acontece? Os músculos começam a ser, precisam de energia. Né? Ou seja, tipo, a gente vai pegar, principalmente no bloco 4 da gente, a gente vai chegar, vai trabalhar a musculação funcional para poder chegar e o músculo poder produzir energia. Essa energia eles vão retirar da glicose, que está lá no sangue, está lá boiando, ele falou, vem, chegue mais aqui, e aí automaticamente ele não começa a depender da insulina. Ou seja, tipo, se eu tenho aquilo ali, eu vou fazer exercício, vou botar meu músculo para entrar em ação, e automaticamente, tipo, tem alguém boiando ali, eu venho para cá, começo a mastigar ali, eu começo a gerar energia a partir daquilo.
Ou seja, por isso que quando você faz exercício, você começa a baixar os níveis de glicose. Porque Entendeu? os músculos precisam de energia e essas energias são elas glicose que estão ali no sangue Isso. boiando. Ou seja, não, aonde não deveria estar, na verdade. É isso? Justamente. E aí, tipo, e não é só a parte da diminuição de açúcar que tem no corpo na hora do exercício. E Sim. sim também começa a diminuir a gordura visceral, né? Que é a gordura abdominal. Que muitas vezes a gordura abdominal e a gordura visceral estão entrelaçadas, porém não é aquele volume que você tem que é só de gordura visceral. Tá? A gordura que você vê aquela superfície ali é a camada subcutânea, ou seja, aquela parte superficial. Porém, a gordura visceral, como eu já falei em outros episódios, em outros programas, é aquela que fica lá nas tripas, lá grudadinha. E essa daí que fica enraizada lá, que é mais difícil de sair, entendeu? Aí você consegue chegar, tipo, aumentar a massa muscular, que quanto mais massa muscular você vai tendo, massa muscular funcional, tá? Não adianta você chegar e inventar de querer apenas, né, se iludir só na academia fazendo o músculo isolado e trabalhar aquilo ali repetitivamente para poder chegar e achar que é a única solução. Você vai chegar, vai trabalhar de forma integrada para que mais músculos sejam ativados e mais músculos passem a consumir a glicose também. Consumindo glicose, você vai ganhar massa muscular, você vai controlar sua pressão, vai diminuir gordura visceral, o seu colesterol vai manter equilibrado, né? O HDL ele vai chegar, vai melhorar com alimentação bacana, o LDL vai diminuir, não vai entupir, não vai gerar aterosclerose, tudo isso daí, né? Vai reduzir o processo inflamatório, que também o processo inflamatório, ele é relacionado à questão o processo inflamatório, ele vai chegar e vai dificultar esse processo de perca de gordura, Sim. entendeu? Por quê? Porque a obesidade, ele é um processo inflamatório do tecido adiposo também, entendeu? Sim. E aí vai mexer no seu organismo na parte endócrina da pessoa. Mas como você falou, tipo, não é só ir para academia e tal. Tanto as pessoas falam, perguntam assim, tem um exercício específico? Qual é o melhor exercício para diabetes? E até então não existe um único exercício específico para quem tem diabetes. Justamente. Porém, existe o programa específico. Existe o programa específico. Se onde você não tem um programa, pode falar que tem um programa. E não é como, só um, não. Tem vários programas específicos para cada situação. como a gente trabalha a gente trabalha Caso é um caso, né? tipo, a gente tem programa para quem tem diabetes, a gente tem programa para quem tem pressão Hipertensão, alta. Uhum. Ou seja, não existe só um programa para todas as Justamente. doenças ou para todos os casos. Isso. É trabalhado, tipo, cada caso É um é caso. trabalhado de uma forma específica, exercício específico, Isso, a intensidade quantidade, o tempo específica, sob tensão, direitinho. tudo certinho, porque até então trabalha. Quanto mais grupos musculares a gente trabalhar, Uhum. com certeza vai ser melhor. Mas Justamente. quanto mais trabalhar uma intensidade correta, Isso. Você falou uma coisa interessante, a questão da intensidade, né? Sim. Tipo, muitas das vezes pensa que tipo, a intensidade é você sair fadigado. Sim. É interessante você treinar bacana para você sentir aquilo ali, é importante. Porém, tipo, se você dá uma sobrecarga muito alta, com seu corpo inflamado, com colesterol alto, com a pressão alta, o risco de infarto é grande. Então, você controlando direitinho a quantidade de exercício, o programa certinho, automaticamente você vai reduzir o risco de infarto, vai melhorar a sua disposição, seu sono vai ser outra coisa, que é o que a gente mais escuta aqui. Com certeza. Pessoas tendo pico de ansiedade. Ontem mesmo, justamente. teve relatos falando isso, tipo, a pessoa tava algumas semanas sem fazer exercício. Isso. E falou, tava sem dormir direito, e tinha que voltar e tal, e foi um dos assuntos. Dos assuntos. E o último aqui que eu até circulei é a questão da saúde mental, que eu deixei guardado aqui, que a gente vai fazer em uns próximos, é um assunto interessante, saúde mental, porque assim, tipo, o tanto que o exercício controlado, organizado, vai melhorar na saúde mental das pessoas. Sim. E aí, tudo isso aí englobado em melhorar a condição do diabetes, como a gente está falando. Sim. Né? E essa questão do diabetes, o exercício físico para quem tem diabetes é um caso bem complexo, ainda mais para as pessoas idosas. A gente mais tem aqui, né? Ela ajuda muito a questão de diminuição de risco de acidente, de casos de acidente doméstico, né? Porque a pessoa tá um músculo forte ali, pensa que não vai ter uma escorregada para botar a mão na parede, pôr a mão no lugar para
rapaz, tô forte. Tô forte, Ou tô seja, rápido. tô rápido. É. Tipo, automaticamente você vai ter Uma segurança maior, né? uma autonomia maior para você chegar e poder fazer o que você quiser, tipo, sem ter tanto risco. E sem, entre aspas, Dependendo acho que nem botar aspas, né? Tipo, isso aqui é de verdade. Atrapalhando a vida de outra pessoa. Isso é Né? verdade. Porque, tipo, eu tenho relatos aqui que tem pessoas que demorou de voltar, depois agora do recesso, porque Tava estava cuidando de outra pessoa. cuidando da mãe, porque a mãe tava tendo riscos de queda, Sim. zonzuras assim, e tipo, a pessoa ficou com medo de deixar, e realmente a pessoa fica com medo. A gente não vai cuidar de quem sempre cuidou da gente, entendeu? A pessoa fica receoso. As pessoas também perguntam, tipo, eu faço uso de insulina, eu posso treinar? Sim. Fala, Mas não vai falar. Pode falar. Cadê? Você tá em qual parte aqui agora? Nono. Nono? Vamos lá. Sim, pode sim, não tem problema nenhum, né? Até porque você precisa de um acompanhamento, principalmente se for diabetes tipo 1. Eu tenho um colega, era colega de trabalho, e aí tem um colega que ele faz uso, né, do diabetes. Ele é diabético tipo 1, né? Ele faz uso sim de insulina, tanto que ele faz exercício, né, um trabalho controlado, ele não treina comigo. Já treinou comigo online, e aí ele faz uso e treina direitinho. E tem que ter esse cuidado, né? Porque o que acontece? É importante medir a glicemia antes e depois do treino, né? Tem que estar no treino e estar atento ao risco de hipoglicemia. Quando eu trabalhava em outra academia, já aconteceu muito de pessoas passarem mal por causa do chamado a parte hipoglicemia. O que seria a hipoglicemia? Tipo, é quando você chega, tipo, tem uma alteração na glicose, e aí, tipo, tanto que ela pode baixar de vez, quando ela pode subir de vez. E aí, tinha pessoas que já iam treinar com a balinha. Aí chegava, quando passava mal, fazia o quê? Chupava a balinha para poder chegar. Normalizar. Mas não é balinha que vocês estão pensando, não. Bala. Bala 15, bala, sabe? Bala de mel. Bala de mel, e depois. E aí poder chegar e controlar a glicemia, né? De alimentação, medicação, conforme a orientação da sua equipe de saúde. Sim. E aí chega e pode, não tem problema nenhum. Bora finalizar agora já? Bora. Mito e verdade? Bate pronto. Tipo, eu Bate falo, pronto. tu fala e eu falo e tu fala. Pronto. E tu fala e eu falo também. Pronto. E aí na tá hora. falado. Tu começa? Mitos e verdades. Vamos lá. Diabetes tem cura? Tipo 1 atualmente não tem cura, mas pode ser controlada. Sim. Tipo 2? Tipo 2, algumas pessoas conseguem entrar em remissão, foi o que a gente falou. Sim. Né? Remissão com a perda de peso, alimentação adequada, exercício físico, acompanhamento médico, remissão significativa da glicemia normal, sem medicação, com um período mais a mais a doença pode voltar, se a pessoa não tiver cuidado. Sim. Agora sou eu, né? Pode ir. Muito bem. Quem tem diabetes nunca mais pode comer doce? Negativo. É mesmo. Pode consumir ocasionalmente dentro de um plano alimentar orientado. O problema não é comer doce, o problema é excesso. Ou seja, tudo em excesso é complicado. Água demais mata a planta. É verdade, depende da planta também. Depende da planta. Beleza, chama daí, vá. Existe exercício substitui remédio? Não, não substitui. O que acontece? Exercício ele é um tratamento não farmacológico, tá? Tem um treinamento farmacológico, ou seja, tipo, manipulado por farmácia, as drogas, vamos dizer assim. Drogaria, já falo drogaria, as drogas, remédio é droga, gente. Isso, pois é. E aí, eu lembro de uma besteira. Eu vou falar besteira, que a gente corta e faz a resenha, e depois a gente volta uma pergunta de novo. Se o cara chegar, comprar um remédio na farmácia clandestina, o cara tá ficando droga? Tá traficando droga? É besteira. Não, mas existe assim, ó. Tipo, se você vende droga, se você vende droga, você é traficante, né? Sim, sei lá, acho que é. Mas aí, se você compra Monjaro do Paraguai, é contrabando. É contrabando. Vamos voltar à programação normal. Fazer a pergunta de novo, vai fazer um corte bonitinho lá. O exercício substitui o remédio? Não substitui. Por quê? Porque o exercício físico ele é um tratamento não farmacológico, tá? Que ele tem que estar alinhado ao tratamento farmacológico. Sim. Ou seja, quem passa o tratamento farmacológico são médicos, tá? Quem passa o treinamento não farmacológico, o tratamento não farmacológico somos nós profissionais de educação física, né? Profissionais de saúde, de
preferência formada, tá? E aí é isso. Então, ou seja, não, ele contempla o tratamento, mas ele não permite que o medicamento seja botado de lado, tá certo? Sem a supervisão do profissional que estudou muito mais do que eu, do que tu, para poder falar isso. Então é isso. Pois é. E é isso, né? É isso. Vamos encerrar aqui? Encerramento. Pois é, o seguinte, gente. Entenda uma coisa, tá? O diabetes, ele não impede ninguém de viver bem. Pelo contrário, certo? Muitas das vezes, quando você se encontra numa condição de dificuldade, uma condição advergente, você tem que entender o seguinte: Deus quer me mostrar o que com aquilo, né? Eu tenho que entender que aquela condição chegou para mim num período em que iria acontecer o quê? Por que não antes, por que não depois? Né? Porque não aconteceu. Porque não aconteceu. Para tudo existe um propósito, né? Justamente. Então, o que acontece? Né? Com o diagnóstico precoce, ou seja, quando você descobrir antes, você vai ter uma atenção para a questão da alimentação, tá sempre equilibrada, né? Ter atividades físicas regular, o que seria atividades físicas regular? Atividades que vão fazer com que você chegue ter uma autonomia de limpar sua própria casa, de chegar a limpar o quintal, de sair com o seu cachorro, fazer sua caminhadinha, entendeu? Isso são atividades físicas. E uma vida de exercício regular, né, que é ir para a academia, treinar certinho, né, se alimentar certinho, se for preciso tomar seu medicamento na hora certa, tudo isso daí vai fazer com que você tenha um acompanhamento, né, uma disciplina mais saudável, tá certo? O movimento e os remédios são poderosos. Porém, tipo, você tem que entender que o treinamento funcional, ele contempla tudo aquilo que você necessita. Não é só uma condição, porque não adianta eu apenas chegar e estar com o diabetes e tratar só o diabetes. Eu também tenho que preservar a minha força, eu tenho que preservar a minha mobilidade, meu equilíbrio, minha velocidade de ação, porque tipo, a gente sabe que a gente vive, entre aspas, numa selva de pedra. Então, se eu chego e não cuido desses outros detalhes, automaticamente eu tenho mais risco de desenvolver outras situações também, tá? Isso. E aí, Gui, deixa uma frase final pra gente aqui, para que a pessoal, tipo, tenha clareza melhor daquilo que foi dito pela gente hoje. Que depois eu vou fazer um breve resumo aqui. O exercício não é apenas uma forma de gastar calorias, ele ajuda o corpo a usar melhor a glicose, protege o coração, fortalece os músculos e devolve a qualidade de vida. Quando falamos de diabetes, movimentar-se é a parte fundamental do tratamento. Pois é, então se você ficar parado, ou você enferruja, ou dá mofo, ou dá bolor. Então, tenha na mente que alguém ama muito você, se você partir dessa, você vai fazer falta para a pessoa. E tem muita gente ainda que tem um luto guardado aí, que não conseguiu superar isso. E se você, entre aspas, der a sorte de poder ir logo, é uma situação, não dá trabalho para ninguém. Agora, se você ficar na cama dando trabalho para os outros, vai ser mais complicado. Então, entenda o seguinte, eu não estou aqui desejando que você vá morrer logo, não. Pelo contrário, eu estou aqui lhe dando um alerta, porque tem pessoas que aprendem com amor e tem gente que aprende pela dor. Então, a gente amaciou dos dois lados e agora é hora de descer a ripa, para que tipo, você é adulto, você é responsável por uma criança e você tem a missão de poder se cuidar e cuidar de quem você ama, beleza? Então, em breve resumo, hoje falamos sobre diabetes tipo 1 e tipo 2, o que causou cada um, o que causa cada um, como controlar, dados, a gente falou bastante coisa aqui, e em resumo, diabetes tipo 1, a culpa é de? A culpa não é sua, tipo 1, a culpa não é sua não, isso, a culpa é da configuração de fábrica. Pois é. O tipo 2... justamente, aí sim, a culpa é toda sua. Tá? Não queira botar a culpa é sua, o tipo 2, a culpa é sua, é. Mas você pode sair dessa condição. Pois é, e você, isso, e se você não tiver, você está assistindo agora, e não tenha cuidado, se você manter essa falta de rotina de alimentação, o próximo pode ser você. Mas, e Deus não queira, e seja você, mas certeza. Caso você esteja procurando um lugar para treinar e não tenha confiança ainda de academia, de nenhum espaço para fazer o exercício, tipo, você ficar com dúvida, você pode chegar, entrar em contato, a gente vai estar passando todas as coordenadas. Justamente, explicando como é que vai funcionar cada bloco, cada período, cada semana, Isso. E aí a gente vai estar ajustando o seu programa de treinamento para você chegar e poder ter uma qualidade de vida bem melhor. Justamente. Certo? Então, beleza? Graças a Deus, essa foi mais um feito bem feito. Rapaz, foi massa, velho. Foi bom. Assunto bacana, foi sobre diabetes. E é isso aí.
No próximo programa a gente está aqui para trazer mais informações. Eu não sei se a gente vai falar ainda sobre a saúde mental ou se a gente entra em outro assunto, mas tipo, fique atento que toda semana tem podcast para vocês com assuntos que infelizmente estão se tornando mais comuns na vida, na minha vida, na vida dele, na vida de vocês, na sua vida. E aí a gente vai estar aqui trocando uma ideia para poder chegar e deixar o conteúdo, essa situação mais leve e dar caminhos de solução. Beleza? Então, glória a Deus, vamos para cima, que Deus nos abençoe. Qualquer dúvida, entre em contato. A gente também tá aí para esclarecer tudo. Valeu, valeu. Tamo junto e tchau. 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 Amar! Foi massa hoje. Saúde mental. Não sei. Deu mais de 1 hora. Deu não. Rapaz, deu não. Deu quase 30, uma. Deu quase uma. Certeza. Vou fazer mais. Você que disse, treinar não, né? Passar um jeitinho. De Não, noite? onde trouxe roupa? Esqueci, velho. Não foi nem. Eu tava com plano de treinar de noite, eu tava com plano de treinar agora de manhã, só esqueci. Mas foi até bom. Eu vou ter... Pode jogar fora? Tá gravando. Joga fora. Tá gravando. Pode.